carros elétricos despertam o interesse dos brasileiros. Vaga de empregos temporários já começam a aparecer no mercado. Tudo isso e muito mais, já já para você. O Palhão Artesanato. O Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil e também de algumas regiões do exterior, né? O nosso ponto principal é prestigiar o trabalho do artesão. Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti. Nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais. Na palha, na juta, no rami, no tecido de juta com algodão, no algodão puro, no linho da juta com algodão, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso, produtos naturais de um modo geral, que a gente está representando, tá? Móveis, jarras, das cerâmicas marajoara, flores, nós temos cestas, cachepós, todos os tipos, luminárias de teto, luminária de parede, rede, tapetes de palha, tapetes no fio do algodão, esteiras, telas em palha de todos os tipos. Nós trabalhamos com tela de bambuzinho, trabalhamos com tela de cipó, cipó imbé, que é um cipó que só dá nas copas das árvores. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11-95265-8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos iniciando o Tele Brasil Notícias, sempre com a notícia na medida certa e feita especialmente para você. Lembrando que agora teremos, além da edição semanal, também a nossa edição extra para você. Sempre com o apoio de O Palhão Artesanato, que são mais de 57 anos de atuação no ramo de artesanatos natural. Exatamente, ele oferece matéria-prima, como telas para pergolados, telas para forrações de cadeiras e outros objetivos também decorativos, e tem mais de 3.000 itens na linha de produtos. Anote o e-mail para contato direto, tradicional, opalhão@terra.com.br, ou mesmo você quer mandar foto, quer mandar aí o seu pedido através do WhatsApp, 11 95265 8256. Localização, Rua Oiapoque, número 89 no Brás, pertinho ali do Largo da Concórdia e do Viaduto Gasômetro. São 57 anos de tradição, oferecendo o que é de melhor para você, O Palhão Artesanato. Você está na edição extra do Tele Brasil Notícias. Agradecemos a sua audiência, sempre na informação na medida certa. E vamos à nossa primeira manchete. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora com você que está procurando emprego, porque final de ano, lembra o quê? As vagas temporárias que já estão aparecendo no mercado. E justamente
a previsão é de um crescimento em torno de 20%. Vamos observar. E o fim do ano está chegando. As vagas de emprego temporária começam a aparecer. A previsão é de um crescimento de 20% em relação ao ano passado. Luísa é estudante de nutrição. Ela quer aproveitar esse fim de ano para procurar emprego no comércio e já está com o currículo pronto. Mas no momento só online, nada presencial, mas pelo menos até mês que vem, metade do mês que vem, eu pretendo começar a entregar presencialmente para ser chamada pelo menos início de dezembro. A Associação Brasileira do Emprego Temporário estima 565 mil contratações no final desse ano, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, o trabalho temporário gerou quase 1.400.000 vagas no país. O volume total de renda chegou a 3,6 bilhões de reais, o que dá uma média de R$ 2.800 por mês aos trabalhadores. Os dados são da Associação Brasileira do Emprego Temporário. Por que o trabalho temporário tem ajudado a economia brasileira? Porque é um regime jurídico que oferece flexibilidade de prazo, principalmente para as empresas nesse enfrentamento da pandemia e para essa retomada ainda tímida, do desempenho econômico. Os trabalhadores temporários contratados por agências recebem os mesmos salários dos empregados permanentes e têm também os mesmos direitos, menos a multa do FGTS, aviso prévio e salário-desemprego. Este especialista em empreendedorismo está otimista com o mercado de trabalho e acredita que as vagas temporárias de fim de ano podem se transformar em definitivas. Que as pessoas entendam quais os segmentos do mercado estão absorvendo mão de obra, preparem-se, se qualifiquem profissionalmente, coloquem os seus currículos à disposição para que possam ser absorvidos nesse momento e, com isso, fazendo um bom trabalho, atuando de forma positiva no mercado, eles consigam ser absorvidos de uma forma direta no mercado. Tele Brasil Notícias. Vamos falar com você que faz suas compras no mercado, né? A gente está cansado de ir no mercado fazer as compras e às vezes pega aquela embalagem daquele produto tradicional que você compra. Quando chega em casa vai olhar, a embalagem é a mesma, mas o produto diminuiu. E aí, como é que fica essa situação? Exatamente, nós temos aqui um destaque sobre essa questão. Embalagens de produtos devem informar a redução da quantidade do produto. É uma nova regra para as embalagens de alguns produtos. E toda essa mudança tem que ser feita pelo fabricante. Inclusive, ele tem que deixar legível e de fácil entendimento a quantidade e de forma bem clara para evitar justamente o prejuízo mínimo para o consumidor. E ele tem um prazo de 6 meses para fazer isso. Vamos observar. E o prazo para adequação a essas novas regras do Ministério da Justiça e Segurança Pública é março de 2022. Mesma embalagem, quantidade menor de produto. Tem muita gente que acaba pagando o mesmo preço ou até mais caro nessas situações e nem percebe. Muitas vezes a gente faz uma compra e não fica sabendo, você só fica sabendo quando a gente vai abrir a embalagem e verifica que houve uma mudança no tamanho ou na quantidade do produto, né? E para evitar que o consumidor se engane em relação à quantidade ou ao peso daquilo que está comprando, o Ministério da Justiça e Segurança Pública editou uma portaria com novas regras. Agora, as mudanças de quantidade para produtos alimentícios e de higiene pessoal, por exemplo, deverão constar nas embalagens pelo prazo mínimo de 6 meses e não mais 3, como determinado anteriormente. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem, com letras legíveis, em local de fácil visualização, em caixa alta, em negrito e em cor contrastante com o fundo do rótulo. O consumidor precisa ter essa informação de uma maneira muito clara para que ele possa fazer a sua opção de compra e entenda as alterações daquele produto que ele está acostumado a adquirir. E mais do que isso, agora essa mudança também é aplicável ao e-commerce. Os fornecedores têm 6 meses para se adequar às novas regras. Quem não cumprir as determinações pode pagar multa, ter os produtos apreendidos ou ser proibido de fabricá-los e também fica sujeito à cassação da licença do estabelecimento ou da atividade. Tele Brasil Notícias. Vamos
Vamos agora falar de saúde, porque tivemos no mês de outubro o Dia Mundial do AVC, que, aliás, é uma coisa muito importante, porque se você não for socorrido imediatamente, você acaba perdendo a vida. E justamente o atendimento rápido é que salva as vidas desse acidente vascular cerebral, que só no Brasil tem tirado a vida por ano mais de 100 mil pessoas. O acidente vascular cerebral tem tirado a vida de 100 mil pessoas por ano somente aqui no Brasil. A principal forma de se prevenir da doença é adotando hábitos saudáveis. Agora, no caso de uma emergência, o socorro tem que ser o mais rápido possível. Adriana teve um AVC aos 32 anos. Precisou reaprender a falar, a se movimentar. Depois disso, se tornou neuropsicóloga e escreveu um livro sobre esse processo de cura. Um episódio que mudou a vida dela. O AVC é como se a gente fosse um quebra-cabeças. Quando o AVC acontece, esse quebra-cabeças ele se embaralha e peças ainda ficam faltando. Então você tem que montar esse quebra-cabeças de novo. E que imagem que é essa? O que é possível de ser feito? É uma jornada bastante penosa. O AVC é a segunda causa de mortes no Brasil e hoje, Dia Mundial do AVC, uma campanha quer chamar a atenção para a importância do socorro imediato para evitar mortes e também sequelas. Para se ter uma ideia, uma pessoa com AVC perde quase 2 milhões de neurônios por minuto. Em São Paulo, a campanha está nos trens e estações do metrô. A cada 2 minutos, uma pessoa sofre um acidente vascular cerebral aqui no Brasil. Por isso, reconhecer os sintomas faz toda a diferença. Sempre de início súbito, início repentino, perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo, dificuldade para falar ou entender a fala, dificuldade para enxergar em um olho, nos 2 olhos ou numa metade do campo de visão, tontura, se manifesta como uma sensação rotatória junto com falta de equilíbrio, falta de coordenação e dor de cabeça insuportável. O AVC é uma das 5 doenças mais incapacitantes do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Sem tratamento, 70% das pessoas não voltam ao trabalho depois de um AVC, 50% fica dependente de outra pessoa para as atividades básicas do dia a dia e 30% vai ter demência em um ano, a perda de memória, não reconhece as pessoas, os familiares. Quase 90% dos casos poderiam ser evitados só com prevenção. A pressão alta é responsável por quase 50% dos casos de AVC. Colesterol elevado, diabetes, fumo, fibrilação atrial, que é a arritmia cardíaca mais comum, sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, abuso de álcool e depressão e estresse. Tele Brasil Notícias. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é a linha, é uma linha de uma palha natural. Essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então, ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Porque por causa da largura do material. Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando, está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado.
Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis, tá? Muito bem, você viu aí as informações de Opalhão Artesanato. Lembrando que ele está conosco há mais de 4 anos aqui no Tele Brasil Notícias, mas ele tem mais de 57 anos de tradição trabalhando com artesanato natural. Então você que busca aí desenvolver trabalhos de forração de cadeiras, portas, utiliza as telas de diversos tipos de formato para várias aplicações, ele tem uma linha completa para atender a você. Você que está aí com aquela armação ou mesmo está procurando telas para pergolados, ele tem também o atendimento. E fora isso, ele tem mais de 3.000 itens diferentes que você pode usar na decoração de sua casa. Você, por exemplo, encontra cesta, cash bowl, você encontra lá artigos como lustres, você encontra bolsas, chapéus e outros artigos mais. Está localizado na rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho ali do Lago da Concórdia e também do viaduto Gasômetro, tá? Olha, e ele tem o seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, para você entrar em contato, e também através do WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Lembrando que você é atendido em todo o Brasil, ele remete o produto até você, à base da sua compra. Não esqueça, então, Opalhão Artesanatos. Tele Brasil Notícias. Ministério do Meio Ambiente lança programa Floresta Mais Agro. Que vem a ser isso? Justamente, esse programa é uma modalidade do Floresta Mais, que já é um programa existente. Floresta Mais Agro, ele vai recompensar os produtores rurais que prestam serviços ao ambiente e também acabam ajudando a preservar a própria floresta brasileira e também a própria ecologia. Vamos acompanhar. E o Ministério do Meio Ambiente lançou o programa Floresta Mais Agro, uma modalidade da Floresta Mais. O Floresta Mais Agro recompensará produtores rurais que prestam serviços ambientais e ajudam na preservação das florestas brasileiras. Na prática, o produtor rural que protege espécies nativas, melhora a oferta de água e a fertilidade do solo, poderá receber pelos serviços ambientais prestados. A estratégia é recompensar quem protege as florestas do país, um assunto já bastante debatido, segundo Bruno Barcelos, diretor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Acho que desde do Código Florestal, uma das grandes discussões que os produtores ansiavam era ter realmente o pagamento por serviço ambiental. Então é algo que se vem se discutindo há muito tempo, mas ninguém conseguia tirar do papel. Serviços ambientais são atividades que proporcionam benefícios ao ecossistema, como o combate e prevenção de incêndios, a conservação do solo, da água e da biodiversidade. Para o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o novo programa valoriza quem ajuda a manter mais de 280 milhões de hectares de florestas em pé. E aquela floresta só fica em pé porque ela é rentável. Não teria outra maneira desses 280 milhões de hectares estarem protegidos até hoje, com todas as dificuldades de cada região. Lembrando que o Brasil é continental, se não fosse uma agricultura rentável, saudável e sustentável que vocês que fazem. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora de alternativas diante da crise econômica, porque está todo mundo tentando ganhar o seu dinheiro e sustentar a sua família. Existe no mercado a economia circular, que envolve reciclar, envolve reusar e também compartilhar. E são alguns dos preceitos básicos que têm a ver justamente com esse conceito da economia, que é uma economia circular. Vamos observar. Economia circular, que pode ser a alternativa para a crise econômica. Reciclar, reusar, compartilhar. Esses são alguns dos preceitos básicos das chamadas economias colaborativa ou circular. Um modelo de negócio bom para o meio ambiente e que pode ajudar a diminuir a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. No Brasil, segundo pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria, mais de 3/4 das indústrias adotam alguma prática de economia circular. Entre as motivações foram apontadas uma maior eficiência operacional, uma oportunidade de novos negócios, a redução de custos e a fidelização dos clientes.
Para o Sebrae, a economia circular deve envolver não apenas as grandes ou médias empresas, mas também as pequenas, ainda mais em um momento de preços altos e de retração na economia. Quando a gente vê, o aumento de custos de matéria-prima, como tem ocorrido nos últimos anos, a empresa, seja de menor porte ou de maior porte, tem que utilizar melhor essa matéria-prima, então evitando aí algum reuso, algum retrabalho, algum desperdício. Então isso tem sido uma tônica geral. Nos dias de hoje, o que vale na economia é a criatividade. E por que não fazer isso circular? É o caso do empresário Victor, que trabalha dentro de casa. As clientes assinam, a gente é uma plataforma por assinatura, então todos os meses elas pagam um valor e recebem na casa delas uma quantidade de roupas, a depender do plano que elas escolhem. Elas vão usar essas peças durante um mês e depois vão devolver para receberem novas. A Isabel, sócia do Victor, acha importante um termo similar, o da economia compartilhada, que foca no reuso do que já existe. O meio ambiente agradece. Eu já uso esse tipo de roupa, tanto meus desapegos quanto os desapegos que eu compro também, peças, reutilizo também peças. Por exemplo, essa blusa aqui que eu tô, ela era um vestido e eu transformei ela em um top. Então assim, eu sempre tive muito ligada com isso, sabe? Então acho que é o caminho. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora com você que tem seu automóvel, né? Porque carros elétricos estão despertando os interesses do brasileiro, né? E olha, atualmente o preço é bem salgado, né? Mas quem tem, diz que tem muitas vantagens e também a questão do preço do combustível. Hoje, carro elétrico talvez seja até mais barato. Mas vamos observar com mais detalhes. E os carros elétricos têm despertado o interesse dos brasileiros. Apesar dos preços ainda um pouco salgado, quem tem garante que há muitas vantagens. Em tempo de alta de preços de combustíveis, esse tipo de veículo está chamando a atenção cada vez mais, principalmente aqui no Brasil. Paulo vive no município de Pires do Rio, em Goiás, e tem uma casa ecologicamente sustentável. Capta a água da chuva, tem placas de energia solar. Só faltava uma última coisa: ter um carro elétrico. Estou contribuindo com a não poluição, com a não emissão do gás carbono, né? E também estou economizando. Então fico muito feliz. O carro comprado em 2019 tem autonomia de 300 quilômetros. O enfermeiro fez os cálculos e demoraria pouco mais de 6 anos para pagar os 140 mil investidos no veículo. Mas com a subida do preço dos combustíveis... Em 2 anos eu já consegui economizar 43 mil reais. Olha que bacana, né? Outra grande vantagem do veículo elétrico, ele não tem manutenção. É um veículo que não tem óleo, água, correia, vela. Então é uma manutenção muito barata. O carro ele tem um leve apitozinho, tum-tum, que é como não faz barulho, para evitar atropelamentos mesmo, né? E para carregar o veículo é muito simples. Basta estacionar em um posto de carregamento como esse, pegar o cabo, certificar que ele se conecta certinho aqui no veículo. E aí com um cartão como esse, a gente vai e destrava. Agora é só esperar. Uma carga completa demora em média 4 horas para ser finalizada. Em casa, Paulo demora 10 horas para recarregar o carro. Segundo dados do Ministério da Infraestrutura, o Brasil tem hoje mais de 110 milhões de veículos. 35 mil deles são elétricos e ou híbridos. E algumas pesquisas indicam que em 2030 eles devem representar de 12% a 22% de todas as vendas de veículos no Brasil. Paulo apostou e não se arrepende. Estou muito feliz com esse resultado e tendo a consciência que eu estou cuidando do meio ambiente, que eu não estou nesse mundo do petróleo, que infelizmente é um mundo obscuro, e que também estou tendo resultados econômicos com isso. Tele Brasil Notícias.
São Paulo. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, né, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato. Aliás, obrigado aí pelo apoio de O Palhão Artesanato, e você também pode participar. Mas falando do Palhão Artesanato, eu sempre falo que ele trabalha com artesanato natural, e é isso mesmo. Telas que você busca aí para fazer aquela forração de cadeira em palha, tem lá. Em outros artigos também, você encontra, além disso, você que está aí montando aí seu local onde usa aquele madeiramento, onde vai precisar lá da tela para pergolado, ele tem em tamanhos e medidas diferentes e uma outra variedade, ampla variedade de tipos de telas em artesanato natural, e também com outros produtos, novidades que ele acaba recebendo lá. Ele atende todo o Brasil, você faz o seu pedido. E olha, eu costumo sempre falar do e-mail, né, que é opalhão@terra.com.br, porque é uma forma mais tradicional de você confirmar o negócio. Mas para você que utiliza o WhatsApp, então 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Você vai entrar em contato com ele, vai apresentar a sua sugestão ou vai mostrar o produto que você está buscando, e ele vai pesquisar e até fornecer aí condições de você adquirir a matéria-prima em condições especiais, com o melhor custo e benefício aí para você, tendo aí a possibilidade de você fazer o seu negócio e também comercializar. E lembrando que eles têm também mais de 3.000 itens diferentes em artesanato natural. Você que busca aí aquelas caixas de presente para Natal, cesta aí para você colocar os produtos, você que procura também outros itens de decoração, você vai encontrar lá, é uma ampla variedade. Então não esqueça, Rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, O Palhão Artesanatos. Tele Brasil Notícias. Chegou agora o momento de falarmos do quê? De merenda escolar, né? Toda criança que estuda tem direito a ter ali a merenda escolar. Mas o que fez o governo federal durante 2021? Mais de 3,4 bilhões, aliás, de reais foram repassados para a merenda escolar. Vamos observar com mais detalhes como isso aconteceu em nossas informações jornalísticas. E falando da merenda escolar em 2021, o governo federal já repassou mais de 3,4 bilhões ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Confira na reportagem. Atualmente, são mais de 40 milhões de estudantes da educação básica que recebem refeições diárias, e eles aprovam a qualidade do que é servido e a diversidade do cardápio. Na nossa escola a gente tem muito vegano e vegetariano, e o lanche sempre tenta trazer carne. Mas aí, para quem não come, sempre tem a opção de salada, fruta ou suco. Uma salada eu tenho em casa, mas aqui, como tem essa variedade, eu às vezes prefiro comer aqui. Desde 2019, o governo federal já investiu mais de 11 bilhões de reais no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os recursos foram distribuídos para cerca de 150 mil escolas da rede pública em todo o país. E só este ano já foram repassados mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais. A preocupação do governo é combater a desnutrição e a obesidade infantil e formar hábitos alimentares saudáveis, tanto do estudante quanto da família. Para garantir a alimentação dos estudantes matriculados na rede pública de ensino, que ainda permanecem com aulas suspensas, a entrega de kits com gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PENAI continua sendo permitida. Então esse alimento que muitas vezes o estudante ele não tem acesso em casa e hoje foi levado para dentro de casa, então as famílias elas começam a ter também esse mesmo hábito de ações de educação alimentar e nutricional. Tele Brasil Notícias.
Muito bem, nós que temos filhos temos uma preocupação, né? É mostrar para eles as circunstâncias hoje que envolvem o mundo e também a questão de economia. Mas como falar sobre educação financeira com as crianças? Elas têm muitas perguntas. Vamos observar nessas dicas que preparamos especialmente para você. E vamos agora falar de educação financeira com as crianças. A partir de que idade os pais já podem ensinar os filhos a fazer o uso do dinheiro? E o famoso porquinho ainda é uma boa estratégia? Confira nas dicas. Muitos brasileiros estão acostumados a viver com a corda no pescoço quando o assunto é finanças, mas eles não querem que a situação se repita com os filhos. De acordo com a pesquisa Finanças Infantis, 85% dos pais ensinam a importância de se ter uma vida financeira saudável aos filhos, apesar de que 67% deles disseram ter ficado com o nome sujo em algum momento da vida e 66% atrasaram o pagamento de contas bancárias. O que é mais interessante nessa pesquisa não é nem o fato de que 60% das famílias terem ficado já com o nome sujo, isso é super normal, mas de mais de 80% delas dizerem que conversam com os filhos sobre dinheiro, sobre situação financeira. Isso é um dado muito interessante, muito legal, porque hoje em dia dinheiro é um dos tabus dentro da família. É o que a Lívia espera para o filho de 5 anos, que já está aprendendo sobre o assunto e ajudando a própria mãe. Quando o filho ele tem educação financeira, ele contamina os pais. Então, assim, eles acabam corrigindo você, ele acaba lembrando você dos princípios de algumas coisas, entendeu? Que você ensinou e depois você esqueceu. Então, assim, é uma educação financeira, é uma transformação na vida. Um dos caminhos para ensinar aos filhos a lidar com o dinheiro pode ser a famosa mesada, que ainda gera questionamentos, de acordo com a pesquisa. Pais e mães se dividem entre os que dão mesada, 51% deles, e os que não dão, 49%. Para os que dão, a principal justificativa é ensinar aos filhos a lidar com o próprio dinheiro e ter autonomia. Os que não dão apresentam como principal motivo ensinar aos filhos a trabalhar para conseguir o próprio dinheiro ou consideram as crianças ainda muito novas. Você vai começar a trabalhar com a criança o porquê que ela quer, né? Se aquilo é uma prioridade, se aquilo é uma necessidade e como a gente pode se planejar para conquistar estes sonhos. Tudo isso é educação financeira e não necessita nenhuma ferramenta propriamente dita, como um cofre ou uma mesada, né? Mas é um trabalho de emoção, de comportamento. Tele Brasil Notícias. Tivemos também em datas comemorativas o Dia Nacional do Livro, que está homenageando também a inauguração da Biblioteca Nacional. Então, ao pouco, agora pós-pandemia praticamente, o mercado literário está se recuperando depois de uma grande situação de crise, no sentido de divulgar as informações, porque muitas lojas estavam fechadas, né? E também a questão de conhecimento, né? Quem busca livros, o que ele está buscando? Ter conhecimento e quer também embarcar num mundo que é menos turbulento. Na realidade é um mundo até imaginário e outros são realidades, porém trazem mais instrução para nós. E justamente no dia 29 agora de outubro foi o Dia Nacional do Livro. E os apaixonados por literatura, então, recebem sempre boas notícias, que é justamente a retomada das vendas presenciais nas livrarias e também a Biblioteca Nacional tem um lugar histórico para literatura brasileira que pode ser visitado, né? Está prestes aí, inclusive, a ser reaberto. Vamos observar. E realmente, quem busca livros, quer conhecimento, quer embarcar num mundo menos turbulento. E no último dia 29 de outubro foi o Dia Nacional do Livro. Os apaixonados por literatura receberam 2 excelentes notícias. Além da retomada das vendas presenciais nas livrarias, a Biblioteca Nacional, um lugar histórico para a literatura brasileira, está prestes a ser reaberta ao público. Ler ajudou Daniele a lidar com a ansiedade. Eu queria focar em alguma coisa assim, sabe? Sem ter um estresse, tanto emocional, enfim, físico.
Daí eu comecei a procurar a leitura. Mas policial, você começa a ler, você entra em outro universo. Prejudicado pela pandemia, o mercado editorial dá sinais de recuperação. De janeiro a junho deste ano, as vendas cresceram 44% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação Nacional de Livrarias. As lojas não podiam abrir ao público os primeiros meses da pandemia e depois parcialmente, então isto realmente desafiou as livrarias, que são o setor mais visível do ecossistema do livro, para que elas pudessem continuar atendendo os seus clientes através dos mecanismos de comunicação digital, as redes sociais, etc. Ver a casa cheia de novo deixa o sócio desta livraria mais animado. As pessoas gostam de vir à livraria para encontrar os livros, para encontrar pessoas que gostam de livros, para trocar ideias, tudo isso, né? A leitura abre as portas do conhecimento e da imaginação. Para valorizar esse aprendizado, os livros ganharam uma data especial. O Dia Nacional do Livro é comemorado em 29 de outubro por ser a data de inauguração da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Com um acervo de mais de 9 milhões de itens, a instituição é considerada a 8ª maior do mundo pela Unesco. Fechado desde o início da pandemia, o prédio passou por uma reforma que custou cerca de R$1 milhão. As obras ampliaram as instalações de prevenção e combate a incêndio. Com a segurança reforçada, a biblioteca se prepara em dezembro para reabrir as portas ao público. Este é um patrimônio do povo brasileiro e o acesso é absolutamente gratuito, tanto o acesso presencial como o acesso remoto. E a Biblioteca Nacional é uma das joias da nossa nação. Tele Brasil Notícias. E este foi o Tele Brasil Notícias em edição extra. Até lá. Tele Brasil Notícias.